Olá, o CB Ponto Poder de hoje recebe o Asni Derrouri, deputado distrital pelo PT e ex-presidente da Câmara Legislativa. Eu sou Simone Souto e aqui comigo Ana Maria Campos e Helena Mader, colunistas do Correio Brasiliense, que realiza esse programa em parceria com a TV Brasília, empresas dos diários associados. E a gente abre o programa tratando da falta de acordo entre governo e professores que decidiram manter uma greve que já dura 21 dias. Para a Justiça, a paralisação é ilegal, mas a categoria exige reajuste de 18%, pagamento de atrasados e melhores condições de trabalho. Neste momento, eles se dirigem à Câmara Legislativa em busca de apoios políticos. Deputados se dirigem à sua casa neste momento. Na sua opinião, está faltando habilidade do governo para lidar com essa greve e também de outras categorias? Eu creio que o governo Hollenberg tem uma das fragilidades na sua gestão, que é ter uma equipe de negociação, que não crie uma expectativa e que não dê retorno. Então, isso temos detectado, eu tenho participado de várias negociações e nós percebemos que o governo também tem uma resistência muito forte aos servidores públicos. Há uma antipatia ao servidor público. Isso naturalmente decorre de uma reação ao que foi talvez ao governo anterior, que talvez na leitura deles tenham excedido nas negociações. Então há esse clima extremamente hostil às negociações. O senhor está dizendo que o governador Hollenberg não tem uma boa relação com os servidores públicos? Não tem. Ele criou esse quadro de antipatia com servidores e isso tem sido ingrediente de enorme dificuldade. E é das duas partes, os servidores com o governo e o governo com os servidores? Exatamente. O governo deveria afinar com uma equipe, tanto com diálogo de alguém que venha do movimento sindical, como também uma negociação e que não deixe os trabalhadores numa expectativa de reajuste zero. Agora, sem dinheiro nos cofres, sem margem para negociar, como colocar um fim a esse impasse? O governador Hollenberg foi muito competente em dizer à população e convencer a população que nós não temos dinheiro. Só que ele nunca atrasou nenhum pagamento dos servidores. Nós tivemos melhorias na arrecadação do Distrito Federal, a Câmara foi extremamente solícita a esse pleito do governo. Há outras demandas que nada mais é do que manter o que eles conseguiram. Nós vamos apresentar no relatório da CPI uma queda significativa nos dispêndios de pessoal. Naturalmente, há uma questão aí, que é a questão dos aposentados e inativos. Nós temos um crescimento do Fundo Constitucional que saiu de 12 bilhões e 50 milhões de reais para 13 bilhões e 200 milhões de reais. Então, a nossa situação não é tão insólita. Mas você acha que há recursos para pagar o reajuste? E é uma opção política do governador não fazer? Há recursos para um diálogo. Se não tem condições de atender 18%, o governo tem condições de dialogar e encontrar saídas no longo prazo. O senhor falou que o governo não atrasou nenhum pagamento de salário até hoje, mas para que isso não ocorresse, o governo teve que tirar dinheiro do Instituto de Previdência, tirou mais de R$1 bilhão em 2 anos. Isso é uma medida que até algumas pessoas contestam. O Tribunal de Contas da União, na semana passada, o ministro Bruno Dantas esteve aqui e disse que existe um rombo muito grande, inclusive no IPREV. Então, enfim, a pergunta que eu te faço é, o governo está escondendo dinheiro, está agindo mal, administrando mal? Não acredito que o governo esconda, porque essas matérias hoje, os órgãos têm de maneira bastante explícita a transparência das contas públicas. O que me parece ter sido a prática do governo de criar um clima de pânico. Uhum. O governo teve respostas, inclusive você falou do IPREV. Esse superávit que o próprio governo calculou, ele decorre exatamente de uma alíquota que o governo anterior cumpria, que esse governo reduziu para 16%, era 22%, caiu para 16%. Além de ter diminuído a alíquota da contribuição do Estado, o governo retirou um considerável volume de recursos do IPREV, o que demonstra que o governo
né, que hoje, por exemplo, comemora recorde da lucratividade do BRB. Lucratividade decorre do quê? Qual é o grande depositário do BRB? São servidores públicos. Então, nós precisamos ter uma leitura um pouco mais respeitosa com quem conduz o Estado. Agora, além dos professores, há uma negociação em curso também, aos trancos e barrancos, com a Polícia Civil, né? A Polícia Civil pleiteia um reajuste igual da Polícia Federal de 37%, e o que a gente percebe é que dificilmente o governo vai conseguir atender nesse patamar. O senhor tem participado dessas negociações. Qual que é a sua aposta para o desfecho dessas tratativas, deputado? Veja bem, eu tenho clareza pelos números, não vejo essa dificuldade que o governo vislumbra, porque o governo, naturalmente, nesses 2 últimos anos do governo Hollenberg, ele transferiu praticamente R$500 bilhão da segurança para as áreas da educação e saúde. Errado? Eu diria que não. Agora, ele não pode sustentar uma política dessa a longo prazo. O governo não pode repetir o 3º ano. E o que o governo tem feito é deixado em reservas, naturalmente, na rubrica custeio e na rubrica investimento, para que no final do ano ele faça essa transferência. Mas o senhor ainda acredita que vai sair essa paridade da Polícia Civil? O governo tem que pensar uma alternativa a longo prazo. Ele não tem como, esse ano, achar que vai cumprir como a União tem que fazer. Porque a União alegou que não teria condições de recepcionar, em 2014, a demanda da Polícia Civil, porque eles não ofereciam nada para a Polícia Federal. E agora faz o discurso exatamente inverso. O governo do Distrito Federal diz que não pode oferecer aquilo que o governo federal fez. Mas as fontes do recurso é uma só. As fontes do recurso são uma só. Vem do governo federal. Você ter na capital da República 2 polícias com remuneração distinta, isso é temerário. O governo tem que pensar numa saída, mesmo que dialogue com o governo federal com relação à sua responsabilidade e às dificuldades que ele tem que gerenciar a escassez de recursos até o final do ano. Deputado, o senhor disse que esse governo não mantém uma relação de simpatia com os servidores públicos. O senhor também é a favor dos supersalários? Nós somos contra o supersalário. Na realidade, nós entendemos que o governo deveria ter feito isso desde o início da sua gestão, através dos conselhos de administração. Ele optou por não fazer. Pelo contrário, o governo Hollenberg, ele diferenciou aqueles que estão na carreira das empresas públicas, independentes do orçamento, né, preserva o seu salário e ainda assim, ocupando cargos de chefia, ter ela na sua integralidade. Isso foi uma inovação feita nesse governo. Quer dizer, quem trabalhou para isso foi o próprio governo. Anteriormente não era essa metodologia. Essa metodologia foi implantada e de repente se viu que esse volume de recursos era significativo. A proposta do governo, ainda que tardia, é uma proposta correta. Temos que combater o supersalário, mas combater o supersalário não significa tirar direitos previstos na CLT, como 13º, 1/3 de férias. Então, nós propusemos uma emenda ali orgânica que não permita arguição judicial. Porque não adianta nada. Mas isso não inviabiliza a proposta? Não, pelo contrário. Isso dá uma dimensão de concretude, porque aquilo que pode gerar demanda judicial é o que nós estamos evitando fazer. Deputado, o senhor integra a CPI da Saúde, né? Exatamente. Que está na reta final. Em breve, a gente imagina que vai ser apresentado o relatório. Essa semana. E durante os debates da comissão, o que a gente viu foi um descrédito muito grande por conta do envolvimento, né, de alguns integrantes no início, antes de mudar a composição, de integrantes da CPI no escândalo da Operação Dracon. O senhor acha que esse relatório ele vai cair no descrédito por conta do histórico da CPI ou vai ser possível apontar de fato problemas e soluções para a área da saúde? Se você verificar o texto do Ministério Público e você verificar o documento que nós iremos apresentar, você vai observar que há muitos argumentos que o Ministério Público utilizou que foram exatamente os obtidos na Câmara Legislativa. A matéria de orçamento não é uma matéria muito familiar ao Ministério Público.
E ela recorreu à Câmara Legislativa e a Câmara Legislativa, através da CPI, ofereceu, porque as digitais estão exatamente no projeto de lei que foi votado. Mas houve uso político da CPI? Porque isso chegou a ser apontado durante as investigações e até na denúncia. Isso fica ao critério de quem traz a denúncia e de quem faz os questionamentos. Naturalmente, não vou dizer que todos os movimentos que se fazem em uma CPI não têm ingrediente político, seria falacioso da minha parte dizer isso, né? Agora, nós estamos apresentando várias iniciativas, por exemplo, uma coisa grave que a população precisa ter conhecimento. Os recursos do Fundo de Saúde, que são os recursos que o Ministério da Saúde coloca à disposição do governo do Distrito Federal, tem tido um baixíssimo grau de execução. No entanto, são recursos destinados à medicação, são recursos destinados a investimento. Isso é histórico em todos os governos, né, deputado? Isso é histórico. Alguns com maior grau do que outros, porque isso exige uma equipe técnica que tenha condições de promover processos licitatórios e execuções orçamentárias à altura daquilo que o Ministério... O relatório final da CPI da Saúde vai apontar as suspeitas de irregularidades naquela aprovação daquela emenda para pagar dívidas de empresas, essa que resultou na Operação Dracon? Nós recomendamos que, inclusive, a CPI, antes de encerrar, ouça os deputados para que eles possam se manifestar diante das colocações feitas pelo Ministério Público. As informações contidas nos dois projetos de lei e as emendas, elas não atestam quem recebeu, mas elas dão indicações de que, de fato, houve um movimento anormal no processo. Qual a opinião do senhor sobre esses pedidos de cassação dos deputados envolvidos na Dracon? Na gestão passada houve uma opção por sobrestar, por adiar o debate, né, até que houvesse um desdobramento na justiça, e depois disso houve, né, a denúncia foi aceita. O senhor acha que o fato da denúncia ter sido aceita é um elemento para que esses processos andem, deputado? Já tem um parecer da Procuradoria. O parecer da Procuradoria no sentido de dar encaminhamento. É uma atribuição da mesa diretora da Câmara, né? Agora, isso cabe à mesa, os seus 5 integrantes, dar desdobramento ao processo que já foi instruído pela Procuradoria da Casa. Mas há outros deputados também que são réus em outros processos e nem por isso o senhor acha que deve haver um tratamento equânime? Todos os deputados que são réus em ações penais têm que ter processo de cassação avançando? Nós não podemos condenar aquilo que vai ser examinado. Agora, cercear o exame, não creio que seja prudente. O que o Tribunal de Justiça fez foi recepcionar para investigar, não é recepcionar para condenar. Então, o que a Câmara, nesse momento, tem é uma decisão do Tribunal de Justiça que recepcionou a denúncia do Ministério Público. Eu não sei se todos os parlamentares leram a peça do Ministério Público. Eu sugiro que leiam. Não para investigar, né, deputado? Eles abriram para agora avaliar se vão condenar ou não vão condenar, porque a investigação do Ministério Público já apontou que houve corrupção. Ali na realidade, você vai verificar se as denúncias apresentadas têm coerência e coincidem, entendeu? Então, os representantes, os desembargadores, analisaram o estudo e a investigação preliminar feita pelo Ministério Público, né? A Operação Dracon, ela é bastante evidente. O que nós não temos e a CPI não conseguiu foi que os empresários que foram indagados respondessem. Nem o próprio Ministério Público conseguiu isso, né, dizendo que teria sido assediado com pedidos de propina. Deputado, hoje, nesta manhã, o Tribunal Superior Eleitoral começou a julgar a acusação de abuso de poder econômico e político na campanha da presidente Dilma, tendo o atual presidente Michel Temer como candidato a vice. Eles deram prazo a mais para a defesa, mas o julgamento deve começar em breve. O senhor acha que, se o Tribunal Superior Eleitoral entender que houve abuso de poder econômico, o presidente Temer também deve ser cassado?
eu não sei como desvincular. Não sei como desvincular alguém que é eleito vice-presidente e chega à condição de presidente, anuído pelas instituições do país e pelo parlamento brasileiro, esteja isento de qualquer responsabilidade. Eu não consigo enxergar. Agora, eu tenho uma tranquilidade. O ministro Benjamin é um ministro extremamente responsável, um ministro extremamente consciencioso. Eu ainda sou daqueles que acreditam nas instâncias judiciais do nosso país. Agora, o senhor acredita, porque parte dessas denúncias vem de delações de executivos da Odebrecht, que apontam episódios gravíssimos de pagamento de Caixa 2, de desvios da Petrobras. O senhor acredita que isso, de fato, aconteceu na campanha da presidente Dilma? Olha, Ana, o que nos dá a entender é que uma cultura que foi implantada no nosso país demonstrou extrema vulnerabilidade do ponto de exercício da função pública. Isso algo que ocorreu com ela, que já vinha ocorrendo com outros governantes. O que nos é desconfortável ter que, principalmente para nós que militamos no PT, é identificar exatamente nós que tanto levantamos e tanto condenamos, ocorreu exatamente conosco. No entanto, eu sou daqueles que prefiro enxergar o problema do tamanho que ele é e não ficar escondendo debaixo do tapete. E nós estamos encarando um problema que o país terá que encontrar uma resposta. Eu só lamento que esteja ocorrendo tão somente com este caso, com essas figuras que foram notoriamente conhecidas. Eu espero que a Lava Jato faça o dever completo e não apenas parcialmente. Mas o senhor reconhece, então, o senhor acredita que houve, de fato, Caixa 2 na campanha dela? Ficou claro com todos esses... Parece-me, eu não sou um profundo conhecedor do processo. No que eu pude observar, que houve recurso utilizado de maneira indireta para pagar publicidades, isso, aquilo, outro. Se isso houve Caixa 2. E se houve Caixa 2, a legislação brasileira entende que é um crime cometido. O impeachment da presidente Dilma e as críticas que houve muitas e ações e denúncias envolvendo o governo Agnello abateram o PT, que sempre foi um partido forte no Distrito Federal. O que vai ser do partido nas próximas eleições? Eu vou pedir só uma pausa, deputado, para o senhor responder o futuro do PT no próximo bloco. A gente volta com o segundo bloco do CB Ponto Poder, que hoje recebe o deputado distrital Waznider Houri. Deputado, pegando carona aqui na pergunta da Ana Maria do bloco anterior, qual que é o futuro, depois de tantos acontecimentos importantes no nosso país, do PT aqui no DF? Veja bem, eu sou daqueles, como eu disse há pouco, que os problemas são para serem enxergados, vistos e servir de lição para nós. Acho que, em primeiro lugar, o PT não pode fugir das suas responsabilidades. É encarar de frente os problemas que ocorreram e ter atitudes cirúrgicas. Em segundo lugar, nós precisamos estar mais próximo à população, que viu em nós uma esperança, que viu em nós projetos bem-sucedidos, e temos que resgatar projetos e continuar enxergando os problemas da nossa população. Mas você acha que o PT vai ter um nome em 2018 ou pode apoiar, de repente, um outro candidato no campo da esquerda, como eventualmente, é uma questão de estratégia. Como eventualmente o deputado Joey Vale? Estratégia. Eu creio que nós podemos apoiar, nós podemos apresentar o nome e no processo das negociações partidárias nós entendermos que colegas que tenham identidade políticas com o projeto representar essa melhor. Posição do PT é nova, né? E está cada vez mais forte dentro do PT nós na atualidade. Nós acreditamos que se os outros serviram para nos apoiar, por que nós não podemos servir para apoiá-los? E esse nome a ser apoiado poderia ser o do deputado Joey Vale? Pode até ser. O deputado Joey goza de um grande respeito entre os militantes do Partido
Partido dos Trabalhadores. O PDT, historicamente, esteve com o governo da presidente Dilma, do presidente Lula, tem estado muito próximo a nós. Então, inclusive, a candidatura do Ciro não deve ser analisado como algo estranho para nós. Então, isso tudo é um jogo que vai acontecer. Uma possível candidatura do ex-presidente Lula ajudaria o PT em Brasília? Eu acredito, ou atrapalharia? Veja só, o nome do Lula tem resistência em Brasília maior do que em outras cidades, em outros estados, né? Agora, a população de Brasília também é capaz de enxergar os muitos projetos bem-sucedidos. Minha Casa, Minha Vida, um belo projeto. A própria transposição do São Francisco, que não nos beneficia, mas beneficia muitos nordestinos que vieram para Brasília e que lá deixaram seus pais, né? Portanto, há um portfólio, um conjunto de proposituras muito bem-sucedidas que podem continuar sendo aperfeiçoados. Projetos sociais, projetos de desenvolvimento econômico bem-sucedido ao nosso país. E numa eventual aliança com o PDT, o senhor poderia ser candidato ao Senado, como se cogita nos bastidores, deputado? Olha, eu sou um militante político de Brasília. Eu creio que qualquer candidato tem que ter, acima de tudo, Helena, uma leitura maior. A cidade, seus problemas, seus desafios são maiores do que as nossas divergências. Eu creio que, inclusive, nós temos que ter um leque, uma maturidade para enxergar a contribuição que outras siglas partidárias têm dado a Brasília. Nós temos que sair dessa visão egocêntrica que nós somos os únicos que temos algo interessante a oferecer a Brasília. Nós temos um acúmulo que podemos oferecer, mas outros também têm algo que pode oferecer para o bem da cidade. O governador Hollenberg tem algo a oferecer para a cidade? Acho que sim. O governador Hollenberg, Ana, ele tem uma atitude de enfrentamento das irregularidades extremamente positiva, né? Fortalecimento das instituições públicas, né? A visão de economicidade do Estado. Eu tenho minhas críticas, minhas divergências ao governador, mas eu não sou daqueles que tenho vergonha de reconhecer iniciativas relevantes que o governo deles trouxe para Brasília. O senhor acha que o PT vai cogitar apoiá-lo, apoiar a reeleição do Hollenberg? Olha, quem optou por nos excluir e sempre nos descartou, só lembrou de nós quando ele viu as opções que ele tinha feito na Câmara Legislativa, foi o governador Hollenberg. Foi ele que nos colocou na oposição. Foi ele que nos viu que éramos cheios de defeito. E, de repente, ele começou a lembrar de nós quando ele começou a deparar com muitos problemas frente ao governo do Distrito Federal e na Câmara Legislativa. Mas em várias situações houve alinhamento do PT com o governo, como na eleição para a presidência da Câmara, que vocês se uniram. Tivemos agora nas comissões, né, em vários projetos. Tive divergência em outros, a questão do IPREV, a nossa bancada dividiu, né, mas o governo sempre gozou de muito respeito com a nossa bancada. Agora, o ponto de inflexão conosco é o tratamento que ele dá ao servidor público e o tratamento que dá ao pobre como sendo somente criminoso. O pobre não é ser invisível e deve ser visto e deve ter um tratamento diferenciado. Deputado, muito obrigada pela presença no nosso tempo. Eu é que agradeço. A gente acabou aqui no CB Poder e a gente fica por aqui, mas amanhã tem mais Bastidores da Política e local hoje e amanhã Bastidores da Política Nacional em entrevistas exclusivas. Até já!